Você está carregando uma mochila e nem está percebendo. Isso é o que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero falar com você aqui. Aí você vai me dizer assim, mas Michele, mas o meu problema é relacionamento, Michele, mas o meu problema é dinheiro, Michele, mas eu quero solucionar o meu problema com dinheiro, mas Michele, meu problema, sabe o que é? Olha no espelho e eu não me sinto feliz, eu não me agrado com o que eu vejo. O problema é o acúmulo dessa mochila. Tá? Então vamos falar sobre essa mochila. Mas aonde que eu adquiri essa mochila? Eu quero que você vai fechar os seus olhinhos, que eu quero contar uma história. Eu quero que você feche os seus olhinhos para observar a narrativa dessa história. Eu quero que você imagina uma criança bem pequenininha, mas ela é muito pequenininha. Só que ela está carregando uma mochila nas costas dela. E essa mochila, ela tá vazia. Ela consegue carregar essa mochila e ela se sente leve por carregar essa mochila. Mas aí acontecem as experiências da vida. E essas experiências da vida, elas são emocionais. E a criança, ela não consegue processar. E ela não diz assim, ó, eu não aceito isso, eu não quero isso. Não, amadas. Essa mochila é tudo que ela não conseguiu processar. É tudo que jogaram sobre ela e ela não pôde recusar. E o que jogaram dentro da sua mochila? Rejeição. Eu não sou vista. Eu não me sinto pertencente. Eu preciso me calar. Eu preciso me adaptar. Eu é que tenho que ser mãe da minha mãe. Eu tenho que ser responsável pelo meu pai. Eu tenho que ser responsável pelos meus irmãos. Imagina ali, a sua mãe, filha, você tem que ser responsável. É uma pedra bem pesada. Ela jogou dentro da sua mochila e você disse assim: obrigada, mamãe, eu levo. Aí, o seu papai veio e falou assim para você: filha, papai vai te abandonar, vai largar sua mãe aqui e todo mundo. Pegou uma pedra do abandono e colocou dentro dessa mochila. A criança não conseguiu processar. Jogou ali dentro. A raiva que você não conseguiu expressar. Quando a sua mãe te criticou. Mais uma pedra. Olha só, agora essa criança já tá corcunda. Aí também tem um sentimento de culpa de ter nascido, porque a mãe fala assim para ela: você não deveria ter nascido, você é uma inútil, tá vendo? Por culpa sua, eu tô nesse lugar aqui. Culpa, 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 culpa. E a mochila foi enchendo de pedrinhas. E ninguém ensinou essa criança a tirar, a ficar sem essa mochila. Só que essa criança, ela foi crescendo e ela foi aprendendo a sobreviver a partir dessa mochila. E ela foi aprendendo a funcionar a partir dessa mochila. Aí essa menina, ela cresce e ela tem um relacionamento. E ela entra nesse relacionamento com tudo o que está nessa mochila. Por quê? Porque não é o presente que está pesado, não é o relacionamento. Michele, mas ele não me ama, ele me abandonou, Michele, ele me traiu. Não, amadas. É o peso dessa mochila. Porque essa criança, ela tá ali dentro. Ela não resolveu a mochila e você não está resolvendo a mochila. Aí você acha que você é adulta? Não, você não tem essa maturidade emocional ainda. Você vive a partir dessa mochila, do que você herdou da sua mãe, o que você herdou do seu pai, as crenças, medos, padrões, formas de amar, formas de sofrer, formas de se posicionar. Tudo isso foi sendo colocado e a criança, ela não rejeitou. Ela foi absorvendo, porque o sistema que você viveu, sim, tem crenças. Quando você veio para aquela família, a sua mãe foi introduzindo a crença religiosa. Tá vendo? Deus só vai te amar se você for desse jeito. Ah, porque mulheres dessa família têm que agir assim no casamento. Ah, porque Deus vai fazer isso se você fizer aquilo. Porque, tá vendo? Deus é punitivo, porque não sei o quê. E tudo da sua religião foi introduzindo dentro dessa mochila. Ah,
Amém, mamãe, é verdade. Aí tem as crenças da sociedade também que te disseram. E a criança ela foi percebendo isso. É, tá vendo? Trabalho é difícil, tem que trabalhar muito. Nossa, rico é respeitado, mas tem que sofrer. Eu tô colocando aí, tá? Mas aí você vê também, é verdade mesmo, porque olha só o quanto meu pai sofre fazendo isso com o dinheiro, o quanto meu pai tem que ralar muito para ganhar esse maldito desse dinheiro. E a gente pensa que é o dinheiro. Não, amadas, é toda a mochila que você carrega e você coloca sobre o dinheiro. É isso que você está acreditando. Eu quero contar para vocês. Além disso, eu quero que agora você já pode abrir seus olhos. Conseguiu entender? Porque se você entender que o seu problema não é o relacionamento, o seu problema não é o dinheiro, mas eu quero dinheiro, então vai tratar a sua mochila. Porque o seu passado pesa sobre o presente. Eu quero deixar aqui para vocês, né? Aqui no YouTube tem muito, e aqui no meu canal também eu falo muito sobre o Joe Dispenza. E agora também eu gosto de ler, de estudar também, mas eu me aprofundo mais no Joe Dispenza, tá? Mas tem o Greg Braden, porque eles falam, ó, as coisas são muito similares, coerência cardíaca, corpo e mente trabalhando. Você tem que entender. Vamos tirar o véu da cara? Vamos tirar esse véu que a sociedade colocou, principalmente porque eu trabalho muito, né, com as mulheres, então, principalmente sobre as mulheres, porque a gente carrega essa, como é que eu posso dizer, essas crenças, essas dores dentro dessa mochila. Então, não tem como você me dizer assim, ah, mas eu entendo, eu compreendo. Gente, a gente não compreende, porque tudo que a nossa criança não conseguiu processar, a gente precisa resolver. Se você quer lidar melhor com o dinheiro, você tem que olhar para a mochila. O que ela aprendeu? Ó, vou trazer para vocês aqui, ó. Eu acho que eu não tenho aqui, né? Não é aqui. Mas aqui, ó, eu vou trazer para vocês ó, o meu passo a passo que eu fui desenvolvendo a partir de todos os meus estudos com Greg Braden, Joe Dispenza. Esse é o meu manual diário. Eu quero compartilhar com vocês aqui e porque é isso que eu ensino para a jornada da liberdade emocional. A mulher ela tem que entender e passar por essa jornada. Essa jornada é fundamental. É você se reposicionar diante da vida. Você precisa de um novo reposicionamento. Mas para isso eu tenho que entender essa mochila, compreender. Porque tem muita coisa dentro dessa mochila. É muita coisa. É muita pedra. Tá? E o que eu fui entendendo? Que precisa haver um ritual diário de um reposicionamento emocional aqui. E isso daqui, ó, o que você precisa viver todos os dias, Michele? Isso é para mim, tá? Silenciar a mente, observar, sentir, acolher, escolher diferente. Se você seguir esses passos aqui, você já consegue transformar a sua identidade. Porque não é mudar a vida, é mudar a reposição que eu me coloco diante da vida. Não é mudar o relacionamento lá fora, não é mudar o dinheiro lá fora, é mudar internamente, reposição emocional. Mas como que eu faço isso? É entendendo essa mochila. Eu vejo assim, não tem outro. Ó, não é sobre controlar o que você sente. E você tem que parar de se abandonar. Porque mulheres, elas foram aprendendo a não sentir. Elas foram aprendendo a suportar essa mochila. Elas foram compreendendo que, talvez a vida seja só isso. Porque você pegou essa mochila da sua mãe, você disse assim: é verdade, essa mochila é isso, a vida é isso mesmo. Então, eu tenho que me conformar. Por isso que tem tantas mulheres que chegam: Michelle, eu acho que a vida é difícil, a vida é assim mesmo. Gente, isso são crenças que vocês vêm enraizando desde a infância. Isso vem passando de geração após geração e a gente não se dá conta.
Porque quando a gente é criança, assim como você, assim como seus pais, tudo que a gente quer, sabe o que que é? É pertencer a esse sistema, é ser acolhida, é ser amada. Só que a gente vive em silêncio. A criança vive em silêncio. E as palavras dos adultos machucam muito. E te machucaram. É por isso que a sua mãe te machucou, o seu pai te machucou, porque eles também tiveram crianças feridas. E crianças feridas ferem outras crianças. E a sua criança ferida está ferindo os seus filhos. Inconsciente. Michele, eu não tô. Está. Não tem como. Em algum momento, em algum nível, você está. Mas eu também busco ser diferente com as minhas filhas. Eu vou falar assim, eu busco ser diferente. E hoje mesmo, eu não percebi que eu estava fazendo isso. De que a Giovana disse assim, ai mãe, mas você, né? Quando eu chego perto de você, e é no momento que normalmente quando a gente vai dormir. E eu não percebi, gente. É tão rápido e inconsciente. Para ela, eu não percebi isso. De que quando eu falava assim para ela, filha, vamos dormir, não sei o quê, ah, mas você tá rejeitando o meu abraço. Ela se sentiu rejeitada. Ela tava indo me abraçar, ela dizendo, e você tá rejeitando o meu abraço, mãe, porque não sei o quê. E ela começou falando. A gente vai errar e a gente vai viver no piloto automático, tá? Isso é fato. Porque eu também tenho uma mochila a ser vista. Aí eu entendi, opa, deixa eu parar aqui. Então ela falou isso. Filha, deixa eu arrumar isso. Porque se eu estou vivendo no piloto automático, agora é trazer a consciência. Para de ficar consciente, porque a gente está consciente, a gente pensa que a gente escolhe, gente, a gente não escolhe. Isso não são dados meus, tá? A neurociência diz que você está consciente do seu dia 5%, por isso que eu disse que não tem como. Quem governa os 95%? A mochila. Porque na mochila ali. Então, e às vezes eu vou agir também no automático, você vai agir no automático, mas daí você, ela me trouxe um fato. Antes eu ia, talvez rebater, não, eu não ia dar bola. Opa, deixa eu ver. É, filho, eu posso melhorar nisso, tem razão. Desculpa. Sabe por quê? E aí fazendo as minhas análises. A minha mãe, toda vez que eu ia me aproximar dela, ela se afastava de mim. A minha mãe, era difícil eu dar um abraço nela. E quando eu abraçava ela, ela falava assim pra mim: o que que você quer? Ou o que que você aprontou? Gente, isso é tão. A mochila. Ah, mas aí eu compreendi. Eu tenho que ir me curando disso. Eu tenho que entender. Opa. E como eu mudo? Trazendo a consciência e agindo diferente no presente. Eu vou agir diferente com a minha filha. Isso aconteceu agora, hoje mesmo. Eu vou melhorar. Porque agora, quando ela fizer esse movimento, opa, eu vou fazer isso. E isso, meus amados, é sempre. Por isso que tem mulher que fala, mas eu já me curei, Michele. Ah, eu quero que você entenda que isso daqui é um ritual diário. Eu coloco para mim reposição emocional. Silenciar. A gente tem tanto barulho mental, você tem tanto barulho mental, você nem sabe o que se passa na sua mente. Você já se acostumou com a própria crítica, você se criticando, você se paralisando. Observar é sentir, porque mulheres pararam de sentir. Eu posso dizer isso por mim. Observar o que eu estou pensando. Porque o pensamento, normalmente, ele vem para justificar. Só que você tem que corrigir. E depois eu tenho que me permitir sentir essa emoção. Porque quero nos esconder, que é feio, que é errado. Não, mulheres não podem sentir, que é fraqueza. Eu era aquela mulher guerreira. Eu sei que grande parte elas são guerreiras. Não, Michelle, eu sou independente. Eu sei, eu faço tudo sozinha. Por quê? Porque a gente foi ensinadas e a gente carrega essa mochila de dor, do nosso sistema, de um sistema coletivo também que colocou a mulher
nesse lugar. E eu posso te falar isso através do livro de Mulheres que Correm com os Lobos. Clarissa Pinkolas fala isso também. Que mulheres ali estão vivendo sendo domesticadas. Pode ir lá ler este livro. Ela fala muito isso. Domesticação, porque a gente foi e a gente está sendo domesticada. Não só pelos pais, tá? Pai, mãe, porque nossos pais também foram domesticados, mas por toda uma sociedade. Um sistema, tá? E esse sistema não é Lula, Bolsonaro, é um sistema patriarcal mesmo, que nos coloca a ficar nesse lugar. Eu poderia falar assim e desse sistema, poderia falar da sistema que está te manipulando, a farmácia, poderia falar do sistema que está nos manipulando a gastar para, como é que eu posso dizer assim, você tem um vazio. E esse vazio você acha que vai ser preenchido com coisas, né? É o que a sociedade, é o que a mídia nos joga. Porque esse mundo, ele é consumismo. Só que a gente tem que aprender a viver nesse mundo. Esse mundo, vou falar para vocês, tem regras. Se vocês não souberem as regras do jogo, aí sim a gente vive nesse mundo se deixando levar. Se deixando levar pela opinião alheia, pela o que a sociedade está te falando e que não é verdade. E tem muita gente. E eu sei disso, porque pessoas, quando a gente tira o véu da cara, quando a gente não quer mais carregar a mochila, tem pessoas que vão te fazer assim com o dedinho, ó, e vão te criticar, te falando assim, não, mas você tá errada. Não, mas a vida não é assim. Ah, mas a vida é assim mesmo, sentir ansiedade todos os dias. Não, a vida é assim mesmo, mulheres com depressivas. Não, tá tudo certo. Não, mas é só tomar esse remedinho. Eu não tô falando que não é para não tomar remédio, tá? Só que não é para viver com ele, se acostumar com as emoções. É isso que eu tô falando para você. Eu não sou médica, não vou tratar a depressão, a ansiedade, né? Eu vou tratar o que os sentimentos, emoções, percepções que essas emoções te trazem, assim como toda e qualquer doença, assim como a sua questão de dinheiro. Eu não vou trabalhar com você ali como enriquecer, mas eu vou trabalhar as suas dores, porque toda dor é emocional. Você não consegue o dinheiro porque atrás tem uma dor, uma percepção sobre crenças limitantes. É isso que eu vou trabalhar com você, porque aí está a sua trava. Porque a sua trava, ela não é física somente, ela é emocional. Só que a sociedade diz assim, ó, para você se anestesiar, esquecer, gastar compulsivamente para preencher os seus vazios. E não. O passado, amada, ele está vivo no presente enquanto você não mudar. Tem um aqui da internet que também ele é muito famoso. Né? E ele é o que eu gosto também de ver ali. Vamos pegar a mensagem, né? Se você nunca ouviu falar, que eu gosto dele, estudo com ele, tem coisas que nem sempre tudo eu concordo com a forma dele falar, do posicionamento, mas tem muitas coisas que eu pego a mensagem. Tá? E é isso que você tem que aprender a tirar das pessoas. Isso é bom? É a mensagem? Essa mensagem, porque a gente tem que entender. Se ele fala, às vezes estava doendo em mim, eu fui lá e fui me curando. Tem um aqui da internet que ele é muito rico, que ele foi construindo a riqueza dele, né? Que se chama Pablo Marçal. E eu quero que você pegue o exemplo dele também. Porque ele é um cara fantástico. Ele construiu a riqueza dele também do zero, ele falando, né? Só que vamos olhar tudo que ele construiu e tudo que ele ensina, ele fala o quê? Tem que mudar a mentalidade, gente. Se não mudar a mentalidade, o dinheiro não vem, o dinheiro não vai parar. E ele fala muito sobre isso. Ele fala, sabe o que também ali? Para! O seu pai e sua mãe estão falando para você, que nem ele diz que o pai dele queria que ele fosse advogado, ele foi lá e foi ser advogado. Ele foi lá e tem um diploma, entregou o pai dele, tá aqui o diploma, mas não era o que ele queria. E muita gente faz isso. A gente é aquilo que os pais esperam. Só que daí você não é feliz, você está fazendo algo, né?
que está lotando a sua mochila, só que não é aquilo para você fazer, o seu propósito, a verdade do seu coração, digamos assim. Ele fala muito isso, você tem que parar de querer agradar papai e mamãe. Ele já tá dando, ele fez tudo isso, ó. Ele desconstruiu crenças de pai e de mãe. Ele teve que mudar a mentalidade dele. Por quê? Porque a mentalidade do pai dele estava nele. E ele foi desconstruindo isso, ele ensina isso. E depois, Michele, ele ensina aqui. Você tem um propósito, ele fala muito sobre. E o propósito, qual é que é? É do reino, é de Deus, ele vai falando sobre essa mensagem, mas eu quero que você se pegue assim, ó, que nem tem muitas mulheres que falam assim, mas eu quero ter mais dinheiro. Ah, você quer mais dinheiro? Então vamos observar o que os ricos estão fazendo que você não está fazendo? O Paulo Marçal, ele é um exemplo vivo. Ele estuda neurociência, ele estuda física quântica, ele estuda, ele dizendo assim, eu quero é derrubar a minha mente, porque é ela que me sabota. Aí você tá me dizendo que o seu problema é dinheiro. Eu poderia falar outros nomes aqui, mas vamos ficar com o Pablo Marçal, porque eu gosto muito dele. E ele traz uma coisa que eu acredito muito, família, essa conexão com Deus e tudo mais, que nem eu te falei. Mas pega a mensagem. Tem coisas que ele fala e eu não gosto? Tem muita. Mas vamos pegar aquilo que dá para você aprender e entender e aplicar na sua vida? E ele entendeu que ele tem um... Ele fala assim, ó. Sabe o que acontece? Grande parte das pessoas, elas vivem dentro de uma biblioteca. Elas pegam um livro, ó. Vou pegar aqui um livro. Deixa eu ver. Ah, vou pegar o livro que eu tava falando para vocês aqui da Mulheres Correm com os Lobos, ó. E você tá assim, ó. Você deita no livro, fica lá na biblioteca deitadinha, assim, ó. E esse livro, e você fica ali. E tá desconfortável? Tá, mas você fica ali. Presa. Você tá presa. E é desconfortável. Daí você pega todo esse daqui, você é o seu manual. Você está preso ao manual da família, ao manual da sociedade, ao manual da igreja, ao manual da sociedade, dos seus pais, de que te disseram para ver. Tudo tem um manual aqui. Aí você está presa lá, tá deitado assim, ai, mas tá vendo, Michele? Aqui, ó, esse manual que tá me dizendo que eu não posso sair daqui. Esse manual tá me dizendo aqui que eu tenho que ficar aqui. Esse manual tá dizendo que, tá vendo? As mulheres têm que sofrer. É muito difícil. É não sei o quê. Ah, porque é o dinheiro, porque não sei o quê, do relacionamento, por bibibi, bobobó. Esse manual tá muito ruim. Mas por que você não para de ler? Aí ele compreendeu que ele não queria mais seguir esse manual. Aí ele estuda a mentalidade, ele estuda, que eu falei para vocês, física quântica. Ele estuda que ele não precisa mais ser o filho que o pai espera. Ele não precisa mais ser aquele que busca a aprovação do papai e da mamãe. E que o legado dele é com a mulher e com os filhos. E que o propósito dele é sim ser rico. É transbordar na vida de outras pessoas. É sim, esse é o propósito que ele compreendeu. Mas ele só conseguiu isso quando ele fala uma coisa que eu repito muito, quando ele mudou a identidade. Porque você tem uma identidade que tá preta, lá deitadinha, tá vendo? Esse tá preso ao manual, sua identidade tá lá, ó. Ah, tá vendo, Michele? Esse manual. Só que esse manual, imagina que tá lá nas suas costas, é a mochila pesada. E daí você vai lá. Deixa eu ver aqui. Eles vão dizer assim, ó, até eu vou ler aqui um pedaço que eu peguei aqui, ó. Pergunte à família se eles querem coerência e eles darão uma resposta afirmativa em tudo. Eles te dirão somente naquilo que importa. Qualquer coisa que importa o sistema de valores deles. Elas sempre serão inaceitáveis para a natureza selvagem das mulheres, infelizmente. A coerência nas atitudes é uma expressão impossível para as mulheres selvagens,
pois sua força está na sua capacidade de adaptação à mudança. Eu quero que você entenda. Se você perguntar para sua família, mas eu vou ficar nisso, a sua família vai ter o manual dela, vai dizer assim, não, mulheres da nossa família tem que continuar aí. Vai sofrendo mesmo, vai ficar esse casamento, não sei o quê, bibibi, blá, blá, blá. Aí cada um tem. Aí você quer perguntar lá para sua família, eles vão dizer para você ficar. Porque eles vão dizer assim, como que você vai largar esse manual agora? Mas você não quer mais, é você que tem que dizer assim, ó, chega, eu não quero mais ler isso. E deixar eles com o manual deles e seguir com os seus. Vai ter que desaprovar pai e mãe. Isso é honrar. É parar de carregar a mochila que eles impuseram a você. Quando que você vai parar com isso? E eu dei para vocês aqui vários dos que eu sigo, tá? Para vocês colocarem em prática, seguirem também. E para a gente finalizar, ó, siga este mapa. Silenciar, observar, sentir, acolher, escolher diferente. Esse é o ponto que você tem que ali aplicar na sua vida. Agora eu vou deixar para vocês aqui também, ó. Esse daqui é o método que eu apliquei a partir disso, que eu desenvolvi a partir disso, a jornada da liberdade emocional. Dentro dessa jornada da liberdade emocional, existe um método reina. Você quer reinar ou quer se deixar controlar? Você quer governar a sua vida ou você está se deixando governar? Porque reina é isso, é um método. Reina é reconhecer, explorar, integrar, neutralizar e ativar. E aí a pergunta que fica para você, tá? É essa, de que você precisa se reorganizar dentro do seu próprio sistema emocional. E você quer governar ou ser governada pelos seus padrões? E o método Reina vem para isso. Vem para desconstruir essa identidade. Vem para observar essa mochila, observar o que você carrega, compreender essas dores que você carrega. Porque existem 3 níveis que eu conversei aqui com vocês, tá? Que o primeiro nível é percepção desde a infância. Você tem que desconstruir. Emoção desde a infância, que você vem com essa mochila. Identidade emocional que você já criou. Eu sou guerreiro, eu sou independente, você vive a partir disso. Tem que desconstruir a identidade. Vamos olhar, que eu disse, vai ver aqui no YouTube mesmo, os vídeos do Pablo Marçal que eu tô te falando. Ele toca nessa tecla. Ele é um homem, digamos ali, muito rico aqui, né, do Brasil. E ele vai construindo essa riqueza. Pega o que ele está falando. Vamos aprender com as pessoas ricas. O que eles fazem que você não está fazendo? O que? Ele fala muito sobre mentalidade, identidade. Vai ter que desagradar papai e mamãe, foi isso que ele fez. Vai ter que estudar autoconhecimento. Ele foi entendendo, ele foi parando de acreditar na mente, ele foi dizendo assim, não, eu não deixo mais a minha mente me controlar. Eu não sei o que da minha mente. Só que aqui eu trago muito isso para vocês, no meu método. A gente tem que olhar para as emoções, porque nós, aí vamos olhando, a gente é mulher, diferente do Pablo Marçal, ele é homem. A gente tem uma leitura emocional diferente do homem, tá? O homem tem uma leitura, ele, dentro da família que ele está construindo, ele tem um lugar diferente da mulher dele, da Carol. A Carol, ela tem um lugar feminino. Pablo Marçal tem um lugar masculino. Assim é você dentro dessa desconstrução de identidade. Perfeito? Então a gente tem que olhar para ele, aprender, entender, mas trazer para o nosso olhar feminino. Perceber a infância, a emoção no corpo. As mulheres têm que aprender a sentir, a sair deste lugar mais, digamos assim, que eu posso dizer mais masculino, mas é um masculino em desequilíbrio, tá? É uma identidade emocional que nós criamos com base em grande dor do passado.
e que está governando a sua vida. Eu lamento te dizer, você está sendo governada, você não está governando. Como que eu posso para governar minha vida? Trabalhando no método Reina, que é dentro da jornada da liberdade emocional, tá? E eu quero terminar com vocês aqui com esse livro maravilhoso de Mulheres que Correm com os Lobos, que diz assim, ó: medo, depressão, fragilidade, bloqueio, falta de criatividade são sintomas cada vez mais frequentes entre mulheres modernas, associadas com acúmulo de funções na família e na vida profissional. Esse problema, no entanto, não é recente, acredita a Clarissa. Ele veio junto com o desenvolvimento cultural que transformou a mulher em uma espécie de animal selvagem, animal doméstico, tá? Mulheres que correm com os lobos identificam a essência da alma feminina, da sua psique mais profunda e propõem o resgate desse passado longínquo, que, né, como forma de atingir a verdadeira libertação. A sua verdadeira libertação está na sua nova identidade. Como Clarissa disse, vem através de um acúmulo que você está vivendo. Com esse acúmulo, você tem esse manual dizendo assim, a sociedade está dizendo que eu tenho que viver assim, tá. Meu papai e minha mamãe está dizendo que eu tenho que viver assim, tá. A igreja está dizendo que eu tenho que viver assim. Uhum. A medicina está dizendo que eu tenho que viver desse jeito. Eu não conheço meu corpo, eu não sei nada sobre ele. Aí todo mundo está dizendo, todo mundo está certo, porque eles sabem mais do que eu e do meu corpo, né? Eles também sabem o que eu vim fazer aqui, será? Eles também devem saber, assim, que eu acho que o meu propósito deve ser esse mesmo, né? Eu não vim para esse planeta aqui com um propósito único, não. Eu vim aqui mesmo para fazer o que minha mãe fez, que meu pai fez, o que eles esperam de mim, o que a sociedade espera. E você se acostumou. Enquanto você não pegar essa mochila e dizer assim, ó, chega, eu quero desconstruir essa identidade. Porque hoje você vive a partir da sua psique. E a sua psique está lá deitada. Com com todos esses livros, esses manuais que você busca seguir e está destruindo a sua vida, a sua felicidade, a sua relação com o dinheiro, a sua relação com o outro, a sua relação com você. Tudo por causa desses manuais que não te servem mais. E o meu convite a você é, vai lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias, e já começa a sua jornada. Vamos trabalhar esse autoconhecimento, essa mudança de identidade. O que a gente quer, né? Mulheres vêm para mim e falam assim, eu quero ser feliz. Mas a gente não consegue estudar com o outro. O que ele fez lá que eu posso aplicar na minha vida? Vamos estudar também, vamos estudar com o Pablo Marçal? Do que ele está fazendo, por que ele se tornou um homem tão rico? O que ele fez que eu posso aplicar na minha vida? Só que lembra, a gente tem que aplicar com base no nosso feminino, nisso que o método Reina entrega para você, porque é diferente do que um homem precisa se tornar, a identidade dele. A mulher, ela tem uma outra identidade que ela precisa desconstruir. São outras crenças, mulheres traem outros padrões, diferente dos homens, mas tem muito aprendizado. Mudar a mentalidade, mudar o quê? Parar de acreditar na mente, nas emoções, sair do estado emocional, desagradar papai e mamãe e entender que você tem uma identidade. Ele fala muito de uma identidade do reino. Deus tem uma identidade para você, só que você vive numa identidade de, ele fala assim, de escassez, de miséria, de pobreza, mas não é essa identidade. A minha você tem a sua própria identidade, só que você está vivendo a partir da identidade de guerreira, de independente. Deixa que eu faço tudo sozinha, deixa que, tá vendo? Eu tenho que ser mãe da minha mãe, essa é a identidade que você... Eu tenho que cuidar do meu pai, essa é a identidade que você está vivendo. Eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer isso pelos outros. Você está vivendo a partir dessa identidade, só que essa identidade não te cabe mais. Então, o seu primeiro passo é dizer chega. Chega. Parei de acreditar nessas historinhas, nesse manual aqui. Eu quero o meu manual, mas para isso precisa existir autoconhecimento. Precisa existir uma jornada. Esse é o meu convite a você. Vai lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias.